tanto aquele teatro ali na Praça dos Três Poderes, o evento no Palácio do Planalto, e esse tipo de relatório para dar uma legitimidade. Olha quanta coisa eu estou fazendo, olha quanta coisa eles fizeram. Eu não estou tirando da minha cabeça, isso está aqui provado, tem documentos, eles botam ali pilhas de documentos, fazem que ninguém vai ler, que não tem nada, na verdade, mas é tudo para legitimar, eles precisam legitimar, eles precisam do teatro para legitimar essa farsa, tem que ter. Eles não podem simplesmente, tá, tudo bem, a gente tirou da nossa cabeça. Não, não, jamais vão admitir isso. Porque aí é admitir a culpa deles, né? Na verdade, a culpa é deles, né? Esse processo veio sendo construído desde quando o presidente Bolsonaro ainda estava no mandato. Isso veio sendo construído, inclusive a gente viu que teve até interferência externa, veio sendo construído, se acentuou durante o período eleitoral ali, em que o presidente Bolsonaro não podia fazer nada, não podia usar nada de material de campanha relacionado, né, às obviedades, né, dos descalabros do Lula, e de outro lado eles podiam tudo. E depois teve as eleições, a gente sabe o que aconteceu, e o desdobramento após isso. Só que como as pessoas tinham ainda esse afã de estar ali, eles tinham talvez os votos, pelo menos era o que as urnas diziam, mas eles não tinham eleitores, eles não tinham o povo. Então eles precisavam criar uma narrativa que desse legitimidade para isso que eles estão fazendo hoje. Então eles criaram esse teatro do 8 de janeiro, insuflaram isso nas pessoas ali, assim como aconteceu no Capitólio, assim como aconteceu no Reichstag, que eu já falei, assim como em vários outros lugares, sempre é preciso criar um fantoche, um espantalho, para que todos possam bater e dizer, realmente eles estão fazendo isso, para nos proteger desses terroristas, desses extremistas. Enfim, então esse tipo de coisa não passa de um teatro, mas qual é a questão? Depois disso, né, é criado digamos assim, esse teatro, essa peça fictícia jurídica. Depois isso vai para a imprensa, e a imprensa dá áreas de, olha, isso aqui é notícia, isso aqui, olha o que ele fez. Então, assim, ganha uma outra dimensão, e depois isso vai para uma outra esfera, que é a esfera cultural. A gente viu agora, essa semana, e aí tem uma relação direta, né, embora as pessoas achem que não, com a premiação lá do Globo de Ouro, e os discursos, ainda que o filme não tenha diretamente a ver, embora se trate também de um pai de família que foi, né, perseguido num regime de exceção, assim como tem vários pais de família hoje que estão sofrendo e ninguém fala nada, mas enfim, coerência é uma coisa que a gente não pode esperar da esquerda. Mas os discursos que vieram depois do filme e aquela conversa do Lula com a Fernanda Torres mostra qual é a intenção deles, é usar a cultura como uma ferramenta política. É o que eles fazem desde sempre. Eu tenho certeza que logo vão sair filmes, documentários sobre o 8 de janeiro, mostrando, da ótica deles, que foi um grande ato terrorista. Eles fizeram isso com a Lava Jato exatamente seguindo esse mesmo caminho. Primeiro, o judiciário, né? No âmbito judiciário, eles desmontaram a Lava Jato. Não, a Lava Jato, olha só, tinha um erro aqui, tinha uma questão de jurisprudência, tinha uma questão que não poderia ser nessa comarca, então eles começaram a anular e no fim acabou, se desmanchou a Lava Jato. Se desmanchou a Lava Jato, está todo mundo solto, ninguém deve mais nada, as multas foram anuladas, inclusive. E aí a imprensa teve que fazer o seu papel. Elas tiveram que desconstruir também aquela narrativa, porque a gente passou anos vendo todos os escândalos de corrupção diariamente. Depois a imprensa vem e diz, não, veja bem, não foi bem assim, o juiz Sérgio Moro exagerou, ele agiu ilegalmente e tal, e foram desconstruindo. Qual era o próximo passo? Fazer isso no meio cultural. E aí o Oliver Stone, que é um diretor americano que já recebeu vários Oscars, extremamente esquerdista, fez um documentário lançado recentemente, falando que o Lula, na verdade, foi um grande perseguido, a Lava Jato foi uma vítima, e a Lava Jato foi uma farsa. E aí ele está lá em Cannes exibindo o filme, muito provavelmente vai estar nesse circuito dos festivais, ou seja, eles estão consolidando essa ideia de que, olha só, tudo isso aqui é imaginação de vocês. Aconteceu da forma como nós estamos contando. Então, voltando ao relatório do Alexandre, isso é mais uma peça nesse teatro, porque eles têm que dar um ar de verossimilhança, têm que dar um ar de realidade para a farsa deles, para que as pessoas acreditem. O problema é o seguinte, ninguém acredita mais.